Olá, você como cristão e uma cristã se considera um bom religioso? Mas será que é isso que Cristo espera de nós, como seus discípulos e discípulas? É o que veremos neste vídeo. O tema de hoje é Vencendo a Religiosidade para Nascer de Novo em Cristo Jesus. Discipulando vidas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o texto que vamos meditar se encontra no capítulo 5, versículos 17. Assim diz a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aqui está um tema muitíssimo importante que Paulo aborda, que é o novo nascimento. Um tema apresentado e defendido por Jesus durante o ministério, seu ministério, principalmente naquele texto que nós conhecemos muito bem, que é João 3, onde tem um encontro, entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos era um principal da sinagoga, era um líder religioso judaico da época e não pôde entender o que Jesus disse a respeito do novo nascimento. Ele questionou Jesus dizendo assim: mas por acaso posso eu voltar ao ventre da minha mãe sendo eu já adulto? Como pode isso? É óbvio que ele não conseguiu entender a essência no qual Jesus estava tentando transferir a Nicodemos, a clareza sobre o novo nascimento. Nesse texto mesmo de João, Jesus diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está muito claro. Nascemos na carne, nascemos no pecado, contaminado pelo pecado. Logo precisamos nascer de novo para poder nos livrar do pecado. Nascemos de novo em Cristo Jesus, quando colocamos Cristo em nossas vidas sobre todas as coisas. Mas isso não é algo meramente racional, intelectual, não é meramente um conhecimento de Jesus. É muito mais do que isso. É uma experiência radical, pessoal e intransferível que temos que ter com Jesus. E aí que está a grande questão. Paulo era antes do encontro com Jesus, ele era um excelente religioso, um exímio defensor da lei, criado aos pés de Gamaliel, instruído desde cedo na lei mosaica, defendia claramente cada um dos seus itens diante da congregação de Israel. Era um homem muito religioso, que achava que estava com a sua vida totalmente correta, o caminhar era excelente, perseguia os cristãos porque tinha um entendimento que aqueles cristãos estavam contrários à palavra, contrários à Bíblia, e ele estava sim defendendo a vontade de Deus. Até ele ir a caminho de Damasco, até aí a Damasco. E a caminho de Damasco ele teve aquela experiência registrada lá em Atos 9, onde Jesus, o próprio Jesus, aparece a ele, a Paulo, e o chama para a missão, mostrando a ele que ele estava perseguindo não os cristãos, não aquela considerada seita, mas o próprio Cristo. E Paulo, a partir dali, abriu mão do que ele era, abriu mão da sua religião, abriu mão do seu status, abriu mão da lei no qual ele tanto defendia. E ele diz lá em Filipenses que considerou tudo como refúgio para viver para Cristo. Aí está a grande questão do novo nascimento. Nascer de novo é considerar as coisas antigas que não fazem parte da vida com Deus como refúgio, porque em Cristo tudo é novo, tudo é maravilhoso, tudo é melhor. Entre as características de um religioso, podemos destacar algumas aqui principais. Primeiramente, está a questão de priorizar regras, dogmas, leis. São pessoas muito preocupadas com um conjunto de condutas, porque alguém diz que aquilo é correto, e porque vivendo assim
mostram diante dos outros que é melhor. Esse grupo aí é aquele grupo, por exemplo, é representado naquele grupo, por exemplo, que levou a mulher adúltera até Jesus, em João 8. Chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, segundo a lei mosaica, essa mulher que foi pega em adultério deve ser morta apedrejada. É esse grupo. Pronto, então, não somente para poder priorizar regras e dogmas, como também prontíssimos para acusar o pecado alheio. E esse é um problema que nós temos que rever, porque Cristo chamou não para sermos religiosos, mas para nascermos de novo. Preste bem atenção. Geralmente também aquele que vive na religião ou é religioso é uma pessoa prepotente, acha geralmente que é maior ou melhor do que os outros, que a sua espiritualidade é superior, tenta fazer do amor como mero contexto religioso, como mero maneira de viver religiosa. Eu faço o bem para o outro porque é assim que manda a minha religião. E a gente vê muitas outras características do religioso que não leva a lugar algum, pelo contrário, só afunda a si próprio e os outros que estão perto. Já aquele que nasceu de novo não está no grupo que levou a mulher até Jesus. Pelo contrário, ele se pauta na postura de Jesus. Mulher, ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não acusa a mulher do seu pecado, mas ele mostra o pecado que há nela. Mulher, vai e não peques mais. Ele não é omisso com o pecado, mas também não é acusador. Essa é a postura de quem é nascido de novo. Prioriza relacionamento com Jesus. Prioriza testemunhar Jesus. Prioriza ser menor para ser maior. Entende que tem muito que desenvolver, não aprender intelectualmente. Porque o que Paulo viveu, o que Paulo sabia de Jesus, ele não aprendeu intelectualmente. Ele aprendeu do Senhor revelando a ele. E é importante entender, quando Jesus age na vida da pessoa, há uma mudança pessoal interna. Foi o que aconteceu com Zaqueu, por exemplo. Quando Jesus encontrou com Zaqueu na sua casa, Zaqueu disse por si só: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quem disse isso para Zaqueu? Quem o acusou de ser ladrão ali? Ninguém. Jesus não disse isso para ele. Foi o Espírito Santo. A mudança acontece quando o Espírito Santo age em nossas vidas. Aquele que nasceu de novo, ele não age porque existe um conjunto de conduta que faz assim. Ele age assim. Mas ele age porque Jesus está na sua vida e ele é guiado segundo a vontade de Cristo. Ele faz o certo em Jesus, porque o certo é Jesus que o orienta a fazer. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Discipulando vidas.